Seja muito bem-vindo ao momento que estamos passando aqui do encontro com a palavra. E louvado seja Deus por sua presença aqui conosco. Estamos falando da igreja de Moema e estamos dando continuidade a esta série de episódios tão bonitos que nós encontramos na lição da escola sabatina. E eu imagino que, além de você que está tendo contato direto com a palavra de Deus, nós também temos a oportunidade de ver um assunto, ou estamos vendo vários assuntos muito especiais nestes episódios com temas relevantes. Logicamente, você que está nos acompanhando ou a sequência desta lição, estamos saindo um pouquinho do livro de Filipenses e hoje nós vamos continuar agora em um livro muito especial que vai falar sobre as impressões de Paulo, as exortações, os conselhos de Paulo a uma igreja tão especial de Colossenses. E junto comigo aqui está o pastor Keidson. Pastor Keidson, ele atualmente é o nosso diretor de escola sabatina da Associação Paulistana. E, pastor, dê a saudação para aqueles que estão aí nos acompanhando. E logo depois já vou pedir para que você também faça a oração inicial e assim a gente possa conversar um pouquinho mais sobre a lição da escola sabatina, sobre os episódios que a gente está vendo até aqui. Pastor Estevam, um prazer estar aqui com você, estudando esse tema, juntos, refletindo aí nos pensamentos, nesse tema tão importante que é o da lição da escola sabatina dessa semana. Também quero dizer que é um prazer estar aqui com você, que nos acompanha, que Deus te abençoe poderosamente aí onde você está, que a palavra de Deus também possa atingir o seu coração, possa impactá-lo de tal forma a tomar uma decisão, andar, viver essas orientações que Cristo deixou para nós. E esse tema tão importante que é a supremacia de Cristo, e será um prazer estar aqui com você partilhando esse tema. E eu quero convidá-los a todos nós nesse momento fecharmos nossos olhos para falarmos com o nosso Deus. Nosso poderoso Deus, amado Pai, muito obrigado por esse momento que estamos aqui juntos para aprendermos mais sobre o Senhor, sobre a sua palavra, sobre o seu plano de salvação para cada ser humano. Essa salvação, essa redenção, que ela foi provida por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E agora vamos estudar a natureza desse Deus maravilhoso que veio morrer no nosso lugar. Muito obrigado pela sua palavra. E agora as impressões que Paulo teve ao escrever, ao transmitir esse livro inspirado aos Colossenses. Suplicamos a tua presença conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, pastor Keidson, nós estamos saindo de uma temporada tão feliz, no livro de Filipenses, e quantos aprendizados, quanto conhecimento que nós tiramos deste livro, mas agora a lição vai dar uma outra guinada, Como você mesmo mencionou, estamos entrando em um tema muito especial, a supremacia de Cristo. Nós até relembramos um pouquinho das aulas de cristologia que a gente faz faculdade de teologia, e essa aula de cristologia, ela vem falando exatamente sobre a natureza de Cristo, quem foi Jesus, nosso Salvador e assim por diante. E ao entrar agora nesta nova fase, ou nesta outra carta de Paulo, nós percebemos que Paulo ele vai trazer várias impressões para nós ao longo desse trimestre ou ao longo dessa caminhada que nós estamos tendo, falando sobre esta autoridade de Cristo, quem foi ele, como foi importante, ele trazer essa carta para nós e até mesmo como uma exortação para aquela igreja. É curioso que nós saímos do livro de Filipenses, que traz uma carta mais leve, a impressão que nós temos de alegria, de celebração, de gratidão. Afinal de contas, os irmãos de Filipenses, eles tiveram um momento muito especial com Paulo. Paulo chega a dizer que esses irmãos, eles deram muita ajuda, muito apoio ao ministério de Paulo, Mas agora
Paulo encontra uma outra situação na igreja de Colossenses, onde nós percebemos que é preciso que o pastor entre em ação, porque embora seja uma igreja nova, uma igreja com muito potencial, há algumas mentes, né, mestres, que a gente percebe que querem enganar, né, ou traz a percepção do engano, da dúvida, principalmente em relação a Jesus Cristo. Eles começam a querer introduzir isso na igreja, né? Então, nós começamos aí entendendo que Paulo, ele vai trazer esse aspecto através de Colossenses. Tanto é que o nosso verso para memorizar, ele começa com Colossenses já a partir do capítulo 1 mesmo, e ele vai construir alguns pensamentos que nós vamos ver durante este momento, essa recapitulação que estamos tendo, esse relembrar. Então, e é interessante, pastor Estevão, que Paulo, ele entra nessa questão e ele resolve. Ele não floreia, ele não faz voltas, ele entra nesse assunto e deixa de forma muito clara, como está expresso aqui no verso para memorizar. Isso. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo subsiste. Olha que verso áureo, olha que texto bíblico, e olha como Paulo é contundente ao falar sobre quem é Cristo Jesus. E por falar nesta imagem, né, a imagem do Deus invisível, nós podemos com certeza trazer alguns aspectos importantes para a nossa vida espiritual também, né? Porque nós vamos ver que a lição, o nosso manual, ele vai falando sobre essa ideia de que Deus quer que nós transmitamos a imagem dele, a imagem e semelhança. Quando nós vamos a Gênesis, no ato da criação, nós temos expressões. Ao Deus criar o homem e mulher, ele cria a sua imagem e a sua semelhança, né? Quais são esses aspectos que nós poderíamos realmente entender sobre a imagem de Deus em nós, né, como seres criados, né? Existe um texto de Ellen White. Ellen White é uma escritora americana, cristã, adventista, onde ela traz alguns aspectos daquilo que ela teve como as impressões de Deus, na verdade, as revelações de Deus para a sua vida. E existem alguns pensamentos que ela tem em relação a justamente este assunto, e é por isso que eu gostaria de mencionar esse texto, este livro, a página do livro, esta citação, para aqueles que estão nos assistindo agora, também busquem as suas referências em relação a este assunto. Mas neste livro desta autora, Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, página 45, que nós, como povo de Deus, cremos que ela é a profetisa dos últimos tempos, iluminada por Deus, inspirada por Deus, para que trouxessem exatamente alguns aspectos importantes para nós em alguns assuntos. Ela vem falando neste livro, Patriarcas e Profetas, página 45, que o homem foi feito à imagem de Deus, tanto na aparência exterior como no caráter. E eu gosto dessa frase porque ela vai explicar ali que esta imagem, este caráter, refere-se à harmonia que o homem tinha com Deus a partir do momento que ele saiu das suas mãos criadoras. Em perfeição, em santidade, em moral, da forma espiritual, né? Então, são esses aspectos que, ao Jesus vir a essa terra, Paulo, em Colossenses, quer trazer essa evidência, dizendo assim: olha, quando Jesus vem, ele vem como um ser humano, mas ele vem superior aos seres humanos.
Até porque Jesus, ao vir a esse mundo, ele vem, vive conosco e ele vive uma vida plena, uma vida perfeita. Será que para nós hoje também é importante, no mundo em que nós vivemos, no contexto que nós vivemos, também representar Deus na nossa vida através da imagem que nós levamos, pastor Keidson? Sim, claro, é de extrema importância que no nosso viver, no nosso caminhar, no nosso testemunhar, reflitamos o brilho, o caráter de Cristo Jesus. Qual é a importância de Cristo na nossa vida? E ao estudar essa lição, lembrei de duas perguntas que foram feitas nos evangelhos. A primeira delas está aqui em Mateus capítulo 27, verso 22, quando Pilatos, no julgamento de Jesus, ele fez uma pergunta que, na minha opinião, uma das perguntas que me traz mais reflexão para a minha caminhada cristã. Ele diz: o que farei de Jesus? O que farei de Jesus? Essa pergunta no viver, no seu viver, você que nos acompanha no estudo dessa lição, em algum momento o Espírito Santo vai te impressionar para que você responda essa pergunta. O que eu vou fazer de Jesus? Porque Jesus, ele se apresenta a todos os seres humanos. E o que você vai fazer quando ele se apresentar a você? Essa é a primeira pergunta, me impressiona muito, sobre a importância de Cristo na nossa vida. Uma segunda pergunta de extrema importância também, está ali no Evangelho de João, capítulo 6, verso 68, quando Jesus pergunta para eles: e vocês, não vão querer ir embora também? E Pedro pergunta: Senhor, para quem iremos? Se nós não formos para Cristo, querido ouvinte que nos acompanha, para quem iremos? Para onde iremos? Para o que nós iremos? As filosofias não podem preencher, a psicologia não pode preencher, os títulos acadêmicos, o materialismo, as realizações humanas não podem preencher. Se nós não formos para Jesus, o tema da lição dessa semana, para quem iremos? Não há outro caminho, querido amigo que nos acompanha, a não ser Cristo Jesus. E é o meu convite, o convite da lição, o convite que eu e o pastor Estevam estamos fazendo aqui ao recapitularmos esse tema tão importante. É muito importante isso que o pastor Keidson colocou, porque nós estamos em busca, ou Paulo vai apresentar, para nós, esta resposta por uma busca de uma origem suprema em relação ao que nós podemos seguir como exemplo. Então, você, pastor Keidson, mencionou, muitos vão às filosofias, muitos vão ao materialismo, ao capitalismo e assim por diante, mas nós vamos perceber em Paulo que ele defende que, ele inclusive em Colossenses capítulo 1, de 15 ao 17, ele vai se referir a Jesus Cristo como essa origem, com uma expressão muito interessante: primogênito. O primogênito de todas as coisas, Por que Paulo ele vem trazer essa expressão de primogênito? Será que Jesus foi o primeiro filho a nascer de Deus? Ou como alguém em casa pode estar se perguntando, mas não foi Adão que foi o primeiro a ser criado, então por isso ele vai ser chamado o primogênito? Quais são as impressões? O que o manual vem nos trazendo aqui, dizendo que por que este primogênito? Muito importante, pastor, esse tema que você colocou aqui, o primogênito de toda a criação. Um dos princípios bíblicos para nós, um dos princípios para interpretarmos as Sagradas Escrituras, é entendermos o significado das palavras no decorrer do tempo. Por exemplo, se você pegar uma Bíblia aí do século XVIII, século XVII, da Idade Média, quer dizer, século XVII, XVIII já é a Idade Moderna, Uhum. Mas enfim, pegar aí uns 200, 300 anos atrás, você ler lá na história de Raabe, vai ter o título assim, Raabe, a solteira. Por que Raabe a solteira? Porque a palavra solteira naquela época significava prostituta. Então, essa palavra, hoje nós usamos ela, uma pessoa que é solteira, é um rapaz ou uma moça, um homem ou uma mulher, que não se casou, ou que não tem um companheiro ou uma companheira.
Então, essa palavra sofreu semântica no decorrer dos anos. A palavra primogênito também. Então, hoje, no nosso contexto, o primogênito é o primeiro filho que nasce. De uma forma geral, pastor Estevam, o primeiro filho que nasce é meu primogênito. Eu tenho 3 filhos, tenho Pedro Vinícius, o João Victor e o Paulo Henrique, e o meu primogênito. Muitas vezes eu me refiro a ele, meu primogênito. Por quê? Porque ele nasceu primeiro. Só que a palavra primogênito, no contexto bíblico, ela não tem o mesmo significado, a mesma impressão para nós hoje. Então, primogênito, ele significa não necessariamente hierarquia, mas significa posição de primazia, de primeiro, de... deixa eu pegar aqui o que eu havia anotado. Não significa que Cristo foi o primeiro a ser criado. O termo se refere à posição de honra, à autoridade e prioridade hierárquica, e não primeiro em criação. Então, hoje nós temos a palavra primogênito como primeiro em criação. Mas nós, quando vamos estudar o texto bíblico, temos que ver exatamente o que a palavra significou para os seus receptores, para quem recebeu a mensagem. Então, a palavra na época significava posição de honra, autoridade e prioridade hierárquica, e não primeiro em criação, primeiro a ser criado. Até porque nós temos alguns exemplos na Bíblia também, né, daqueles que não foram primogênitos, mas exerceram uma função de autoridade, talvez até eu possa usar a palavra prioridade em relação aos planos de Deus. Um aqui que eu lembro rapidamente de cabeça é Davi. Davi, ele era o último de 7 irmãos, né? Então, o menor da casa, ou aquele que foi esquecido pelo pai, mas de repente ele se torna não só o rei de Israel, mas como um representante de Deus nessa terra. Isso mesmo. Eu também listei aqui, a própria lição traz uma lista, né? Eu acrescentei aqui mais uns 2 ou 3 casos. Por exemplo, Jacó, em vez de Esaú, Jacó não era o primogênito. Aliás, a Bíblia se refere a Esaú como primogênito. Mas, posteriormente, após a bênção, Jacó é tido como primogênito entre os dois. Então, mais uma vez comprovando, né, pastor, que o termo primogênito, ele não se refere ao primeiro a ser criado, mas uma posição de honra, de hierarquia. Tá? Também temos Efraim em Manassés, Efraim em vez de Manassés, no caso dos filhos de José. Temos também José em vez de Rúben. Rúben foi o primeiro a nascer, mas José acabou recebendo a primogenitura. Por quê? Porque esse termo significava não o primeiro a ser criado, mas uma posição de honra, uma posição de hierarquia. Tá bom? Como é importante, né, nós entendermos que Deus é um Deus que não vai olhar para o teu ou o meu nascimento, dizendo assim, olha, fica definido porque ele nasceu como um primogênito, então agora os outros que vêm depois de vocês não têm valor nenhum. Pelo contrário, Deus nos mostra que se nós nos colocarmos nas suas mãos, Ele é aquele Deus quem vai valorizar a nossa vida, quem vai fazer com que nós nos tornemos cada vez mais, não só prioridade nos planos dEle, mas uma bênção para as pessoas que estão ao nosso redor. E é interessante, pastor Keidson, que Jesus foi chamado de primogênito por Paulo, com todas essas ênfases que nós já mencionamos, mas interessante que ele não se esqueceu de nós, né? Inclusive, Jesus, além de ser primogênito, ele também é visto como a figura de linguagem, como a cabeça de um corpo. Somos parte de um corpo, é isso mesmo? Será que o corpo pode viver sem cabeça? Será que a cabeça pode viver sem o corpo? Em termos práticos e reais, nem nesse termo que nesse aspecto estamos colocando, nem em termos reais, né? Um corpo não vive sem a cabeça, nem a cabeça vive sem o corpo. E assim também é no aspecto espiritual. Tá? Cristo é o cabeça da igreja. E quando eu estava lendo aqui, pastor, a lição, eu me lembrei de uma frase de Tertuliano. E ele falou assim, não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe.
Obviamente nós não concordamos com isso, porque ele colocou a autoridade da igreja acima da autoridade de Cristo. Então, 2 termos aqui para ficar claro que Cristo é o cabeça da igreja. O primeiro é o sola escritura. Se Cristo é o cabeça, a igreja não possui autoridade legislativa própria. A igreja está subordinada à palavra de Deus, tá? Nós vivemos e orientamos e professamos como igreja aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Não tem lógica, não tem filosofia, não tem o que eu acho, não tem a minha experiência de vida. Tudo da igreja deve estar subordinado à palavra de Deus. A igreja é autoridade, certamente a igreja é autoridade, mas uma autoridade subordinada à palavra de Deus. Interessante que quando nós vamos falar sobre cabeça, da linguagem figurada, né, a gente geralmente lembra de pessoas com autoridade, como você mencionou muito a palavra autoridade, é uma liderança quase que natural, a gente tem um certo respeito, né, por aquele que é a cabeça da família, por exemplo, o líder da empresa, muitas vezes dentro do nosso contexto igrejeiro, né, poxa, aquele ali é o cabeça daquele grupo, dos diáconos, diaconisas, são exemplos, né. E é interessante que quando você vai aos livros de liderança, dizem que você pode questionar a autoridade de alguém, e eu vou relacionar essa palavra autoridade com o cabeça aí, né, com aquele que é o líder. Você só pode questionar se você for melhor ou maior em 3 requisitos nesta pessoa. Os grandes livros, né, os principais livros de liderança dizem isso. Primeiro, você precisa demonstrar ser mais forte do que esta pessoa. Segundo, você tem que ter mais conhecimento do que essa pessoa, para questionar a autoridade dela. Terceiro, você precisa ter uma ação prática maior do que aquela pessoa que você está questionando essa autoridade. Então, quando a gente traz para Jesus Cristo, por exemplo, quem pode questionar, por exemplo, o poder de Jesus? Porque Jesus é Deus. Então, Deus, um dos atributos de Deus é onipotência. Ninguém pode questionar isso. Segundo, o conhecimento. Quem pode questionar o conhecimento? É o que Paulo está dizendo aqui. Presciência divina, né? E aí a gente pode atribuir a um segundo tributo de Jesus, a onisciência de Deus, né? O único que pode ter essas características é Deus, onipotência, onisciência. E a onipresença também eu posso falar na questão da vida ou do exemplo diário. Um Deus que se fez ser humano para dar o exemplo da vida prática para todos nós, que é possível sim obedecer os planos de Deus na nossa vida. Então Jesus ele compõe essa cabeça que fortalece o corpo. Ele não foi só o primogênito que viu todas as coisas sendo criadas, mas de repente abandonou, deu as costas para a sua criação. Não funciona assim com Deus. Ele, além disso, veio nos dizer na vida prática, como encarnado como ser humano, de que é possível, tendo a força de Deus, é possível que nós sigamos os seus preceitos, que nós sigamos o plano que Ele tem para a nossa vida e nos tornarmos felizes em relação a isso, né? Então é por isso que nós temos também um outro indicador, um outro marcador aqui, que fala sobre o princípio ou iniciador, que eu até quero, de repente, já com os poucos minutos que nós temos, unir a palavra reconciliando todas as coisas. Então olha lá que coisa interessante que Paulo vem trazendo nesse pensamento, nessa linha de raciocínio. Jesus, ele é o primogênito. Ele primeiro se faz a imagem perfeita de Deus, mas ele é o primogênito na criação, se torna o cabeça com todas essas características, mas ele inicia também o termo reconciliador. Onde principalmente Jesus ele reconcilia a sua igreja, Pastor Keidson, e por que é importante nós entendermos que Jesus ele vai reconciliar quem com o que, né?
Se existe uma reconciliação, é porque existe uma guerra, há um conflito, há algo que está acontecendo que é preciso gerar uma reconciliação. Muito interessante, pastor Estevão, essa pergunta, porque houve um lapso, né, uma quebra na nossa conciliação com Deus. Então, desde que surgiu o pecado, nós estamos desligados de Deus. E eu li um livro recentemente, eu li o capítulo do livro Teologia do Novo Testamento, de Gerhard Hassel. E nesse capítulo ele discutia ali, pastor, qual é o tema unificador da Bíblia. E como era um capítulo, um artigo acadêmico, ele fez ali toda uma revisão de literatura, e ele colocou ali, olha, alguns creem que o tema unificador da Bíblia é a aliança, outros diziam que o tema unificador da Bíblia são os mandamentos de Deus, enfim, teve vários lá, eu me lembro que eu contei uns 12 autores diferentes, colocando ali o que na opinião deles era o tema unificador. E aí Gerhard Hassel, ele termina dizendo que o tema unificador da Bíblia é o tema da comunhão. Desde o Gênesis até o livro do Apocalipse, Deus está trabalhando para reconciliar o ser humano que pecou, que caiu, que está desfigurado da imagem de Deus, reconciliar a Ele. E obviamente, é claro para todos nós, que o ponto alto, ponto áureo, o nível mais alto dessa atividade de Deus em reconciliar o ser humano com Ele é a cruz. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, para nós termos a oportunidade de termos salvação em Cristo Jesus. E fica aqui o meu convite, todos, indistintamente, que aceitarem a salvação que Cristo proveu, terá, pastor Estevão, essa reconciliação com Deus, terá a imagem de Deus restaurada nele. Um processo que começa aqui e que certamente terminará na transformação que nós teremos por ocasião da volta de Jesus. Amém, louvado seja Deus, né? Porque nós temos essa esperança, mas é uma esperança certeira, né? Assertiva, onde Deus ele mostra esse plano da redenção através de um instrumento doloroso, um instrumento que trazia humilhação, mas foi no ápice deste instrumento tão vergonhoso que se chamava cruz, foi que Deus mostrou a abundância da graça dele para a nossa vida. Amém. Eu gostaria de, nos últimos minutos, terminar com um texto de Colossenses, capítulo 2, se você quiser também nos acompanhar nesse texto. Colossenses capítulo 2, versículo 14, vem dizendo assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual não era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. A gente sabe que existia um documento no passado chamado xeirografia. Esse documento, ele era basicamente um documento oficial, um documento legítimo, onde a pessoa, ela escrevia toda a lista de dívidas que ela tinha a próprio punho, declarando ou autoconfessando a sua dívida diante do seu credor, mostrando que ela estava realmente em dívida e que ela precisaria em um momento ou outro pagar aquilo. Quando Paulo vai falar em Colossenses capítulo 2, 14, que Jesus, através da cruz, ele paga essas dívidas, o céu está dizendo para cada um de nós assim: o céu, ele pagou aquilo que nós merecíamos receber como dívida, porque nós somos os pecadores. Quando a lição da escola sabatina vem trazendo que, através de um instrumento inimaginável, que é um instrumento de tortura, que é a cruz, não pode ser que nós não nos sintamos envolvidos por este amor e por esta graça.
E é exatamente esta a mensagem especial de Colossenses para este momento do encontro com a palavra. Que nós, eu e você, pastor Keidson, nós nos sintamos perdoados pelo céu, aceitos pelo céu mais uma vez, porque as nossas dívidas elas foram zeradas diante de toda essa confusão de pecado em que nós acabamos nos envolvendo. E que essa mensagem ela possa transformar a nossa vida com a certeza de que Deus, Ele opera na vida de cada um de nós. E é nessa certeza que eu gostaria de nos despedir através de uma oração e que você possa orar junto conosco neste momento. Eterno e bom Pai, te agradecemos porque as belas lições e histórias da Bíblia nos deixam conforto, certezas e, acima de tudo, o desejo de sabermos e a certeza de sabermos que fomos aceitos pelo céu mais uma vez, perdoados pelo céu e um dia seremos resgatados deste mundo mau. Amém. Que a partir deste momento, a sua palavra, ao encontrar a sua palavra, nós tenhamos a certeza de que podemos cada vez mais nos tornarmos mais semelhantes a Cristo Jesus nessa terra. Amém. E esperar pelo retorno de Jesus para nos resgatar e nos levar então para um mundo onde nós não precisaremos mais passar por momentos de tristeza, de morte, de dor e de pranto, porque Amém. Todas as primeiras coisas já se passaram. Amém. Nos dê a certeza desta promessa neste dia e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Obrigado por participar junto conosco e em todos os canais, redes sociais da Igreja de Moema, você pode acessar este e mais outros conteúdos também. Que Deus lhe abençoe.